Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio da nossa resenha de especialista. Eu sou a Jéssica Costa e hoje eu vou falar com a Aline Coppetti, que é psicóloga clínica e especialista em TCC, terapia do esquema e transtornos alimentares. Seja muito bem-vinda, Aline. Uma alegria te receber aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Ai, fiquei muito honrada com o convite. É sempre muito bom conversar contigo, a gente poder falar sobre esses temas. Nossa, saúde mental é uma coisa muito importante, assim, e eu acho que cada vez mais a gente precisa focar um pouco nisso, para que toda a nossa saúde no geral, né, esteja realmente muito melhor. Eu queria começar contigo falando sobre a TCC em si, né, porque tem várias linhas dentro da psicologia. Qual que é a diferença do TCC para a psicanálise, por exemplo? Assim, dentro da psicologia, então, a gente sempre vai pensar em várias abordagens, né? Então, são formas da gente poder pensar sobre o funcionamento humano, né? Em como a gente se constitui, né? Na nossa personalidade, nosso jeito de ser. A TCC, né? Que é a área que eu estudo, né? Que eu fui migrando muito, assim, nos meus estudos e meu conhecimento. A gente vai pensar muito, assim, nessa forma de compreender o ser humano que vai acontecendo, né? A gente cresce, a gente vai se desenvolvendo e ao longo da vida a gente vai tendo inúmeras experiências, boas e não tão boas, algumas mais traumáticas, outras extremamente, né, saudáveis, reparadoras. Algumas mais, outras menos. Algumas mais, outras menos, né? E qual que é o ponto central da TCC? A gente vai trabalhar muito com mudanças de comportamento e mudanças de pensamento, né? Então, é uma abordagem bastante estruturada. A gente vai ver que é uma abordagem, algumas vezes, que tem um tempo mais limitado, diferente, algumas vezes, dos tratamentos psicanalíticos, né? Que, por exemplo, na psicanálise, a gente vai ver outra forma de trabalho, né? Na psicanálise, eles vão trabalhar muito com as vivências da pessoa, os traumas da pessoa, não vai ter necessariamente um tempo limitado e muito trabalhando em termos de memórias e questões inconscientes. Na TCC, a gente vai trabalhar com aspectos conscientes, com vivências do ser humano, e muitas vezes o que a gente vai ver dentro da terapia? Que ao longo dessas experiências de vida, a gente vai desenvolver tanto crenças saudáveis e protetivas, construtivas, e crenças centrais, muitas vezes, não saudáveis, né? Então, crenças centrais negativas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sou digna de ser amada, de ser gostada, eu sou uma pessoa que não tenho valor, que fracasso. E isso a gente vai, ao longo do tratamento, observando, compreendendo, para que a pessoa esteja consciente disso e, na vida atual, consiga fazer mudanças construtivas do modo que se relaciona com as pessoas, com o modo que vai viver a sua vida, sempre a gente podendo buscar a melhor vida para ser vivida. E em relação à terapia do esquema, assim, tu fala dessas experiências, né, que vão deixando marcas na gente. Isso. Esses esquemas seriam marcas, seriam, né, o que eles são e quais são, como eles se refletem na nossa vida, assim, no geral. Perfeito. Os esquemas, o que a gente sempre tem que lembrar, tá? Os esquemas são estruturas que a gente tem dentro da nossa personalidade que vão carregar muitas vezes assim, essas memórias, pensamentos, sentimentos, sensações, né, imagens. E os esquemas que a gente fala, que são os esquemas iniciais desadaptativos, eles vão sendo formados a partir dessas experiências iniciais, né, seja na infância, seja na adolescência, que nós tivemos vivências de necessidades básicas não supridas. Todo mundo tem um pouco disso, né? Sim, todo mundo tem, né? Ninguém foge, porque assim, nós podemos ter uma personalidade muito saudável, mas a gente não tem uma vivência perfeita, isso é utópico, né? Então, esses esquemas iniciais desadaptativos, a gente vai ver muitas vezes maneiras que a gente vai se sentir, né? Formas que a gente vai se perceber e, a partir disso, como a gente se coloca no mundo. Então, por exemplo, né? Se eu tive na minha infância pais muito exigentes, pais muito críticos, o que aos poucos a gente pode ir internalizando? Que eu não sou tão boa,
né? Que eu preciso muitas vezes ser uma filha extremamente dedicada, correta, certinha. Atender essa expectativa lá em cima sempre, não pode falhar. Não pode falhar, não pode decepcionar, né? Fica muitas vezes um comportamento muito intenso de busca de aprovação externa, porque lá no fundinho tem aquela ferida emocional desse excesso de exigência. Então, o que a gente vai ver numa camada externa, que seriam esses padrões mais rígidos e inflexíveis? Se a gente observa mais no fundo a necessidade emocional, né, não suprida, pode ser isso do amor incondicional. Então, teve muitas vezes o amor condicional. Para, né, a gente te valorizar, para a gente, né, te amar, tu precisa suprir X expectativas. Claro que não é dessa forma, né? Sim, não é consciente esse... De forma a mãe alguma. acha, o pai acha que está fazendo o melhor para o filho dela, né, de querer que ele seja melhor. Com certeza. E a gente sempre pensa, né, dentro da psicoterapia, que os nossos modelos de cuidadores, os nossos pais, eles sempre fizeram de fato o melhor que eles podiam dentro das condições de vida e dentro das condições emocionais. A gente vai dar aquilo para o outro, o que a gente tem para dar, né? E a questão, assim, das nossas necessidades emocionais, vamos pensar como se fossem vários potinhos. Talvez o meu potinho de amor, ele seja maior. Então, ao longo da vida, eu vou precisar de mais amor, de mais afeto, de mais ternura para eu me sentir saciada. Então, aí que é a dificuldade, muitas vezes, da gente criar um filho. A gente não sabe, dentro do temperamento da criança, o quanto ela precisa de tais necessidades, da forma. E tem a forma, né? Isso que tu falou. Então, às vezes, a gente fala disso, né? E a linguagem do amor, qual é a linguagem de amor daquela criança? Às vezes é passar tempo junto, às vezes é ganhar presente, às vezes é toque físico, então ela precisa ser abraçada e tal. E aí, se o pai e a mãe não conseguem identificar isso, talvez estão dando amor para aquela criança, mas não da forma como ela entende amor, né? Então, isso pode causar essa sensação da criança achar que não está recebendo amor. Isso, essa sensação de privação emocional. E aí, o que a gente tem que ver? É muito singular para cada pessoa, né? Por isso que a terapia é um trabalho muito artesanal. A gente precisa estar muito conectado com o ser humano verdadeiramente que está na nossa frente. Porque cada um vai ter o seu estilo, cada um vai ter as suas necessidades. E a forma realmente que, né, os pais, os cuidadores vão dar para essa criança, para esse adolescente, é uma chave. Né? Por isso que a comunicação com o filho, poder perguntar, poder checar é fundamental, sabe? E uma coisa muito importante que a gente sempre pensa é que eu posso estar falando de uma forma adequada, mas algumas vezes o meu olhar, ele é um olhar crítico, ele é um olhar distante, ele é um olhar desconectado. Então, algumas vezes são as sutilezas dessa relação, como um tom de voz. Isso a criança percebe. Total, e ela capta, né? Então, a partir dessas experiências que a gente vai formando esses esquemas internos, né? Então, temos várias necessidades emocionais básicas, que é isso, do amor, né, incondicional, da autonomia e da competência, a gente conseguir ajudar aquela criança a se sentir capaz, a se sentir boa. Sim, tem aquela mãe que faz tudo pro filho, não deixa ele fazer as coisas sozinho, o pai também. Exato, a necessidade de segurança, né, sobre si, sobre o mundo, a necessidade de espontaneidade, de lazer, sabe? Essa questão também de confiança no mundo, da gente conseguir se colocar, né, no nosso dia a dia de uma forma minimamente segura. E para isso a gente precisa ter tido experiências básicas, né, supridoras. Entendi. E hoje, quais seriam alguns exemplos desses esquemas que as pessoas criam? Um dos esquemas bem comuns que a gente vê no consultório é o esquema, por exemplo, de privação emocional, tá? E a gente, o que acontece? A privação emocional, ela pode ser de cuidados, né? Ela pode ser de afeto, de amor e de segurança. Então, muitas vezes a pessoa não teve, né, vivências suficientes para ela sentir, né, que realmente é amada, que está segura, né, que tem cuidados físicos, muitas vezes tem vivências de negligência. E isso a gente vê que é um esquema primordial, assim, né, um esquema base da formação da personalidade.
Outro que a gente vê muito... Mas como que essa pessoa reage daí? A gente pode, de 3 formas, reagir, né? O que acontece? A gente pensa muito daqueles modos básicos de sobrevivência, a luta, a fuga e o congelamento, né? Então, uma pessoa, por exemplo, com um esquema de privação emocional, ela pode se colocar em relações que vão ser privadoras, né? Com parceiras e parceiros que não vão dar aquilo para ela e que vão confirmar muitas vezes que ela não vai receber ao longo da vida, né, esse cuidado, esse afeto, essa segurança. Né? Entendi. Ela pode muitas vezes ser hiperdemandante, né? Então ela cobrar excessivamente na expectativa de receber, mas ao fim e ao cabo também confirma, tá? E outras vezes o que a pessoa pode sentir, né, de forma inconsciente, bom, como eu não vou ter isso nunca, então eu nem vou me relacionar. Entendi. E aí fica mais evitativa. É aquela pessoa que não... Pode ser assim, eu me basto, ou muitas vezes uma coisa mais negativista, pessimista, eu não vou mesmo receber, então... Quase niilista da coisa. Quase niilista, exatamente. Né? Então, esse é um esquema que a gente realmente precisa validar muito dentro, né, do consultório com o paciente, acolher, nomear, para o paciente se dando conta aos pouquinhos que algumas faltas, alguns sentimentos de vazio, né, que muitas vezes ele pode sentir, representa essas vivências. Essas vivências. E tem algum outro, assim, que tem coisas muito específicas, assim, que... Sim, hoje em dia a gente está numa cultura muito, né, do exibicionismo. Todo mundo está sempre exposto, né? Sempre exposto. E a gente sempre tem que ver, né, que o que muda, né, do saudável para o não saudável é a intensidade e a frequência. Mas um esquema que é muito comum é a busca de aprovação e reconhecimento. Então, pessoas que muitas vezes estão sendo escravas da sua aparência, do seu status, do seu nível, né, socioeconômico, porque se não tiver isso, então vai ter uma sensação muitas vezes de incapacidade e desvalor. Então, hoje com redes sociais, por exemplo, se não tem like, se as pessoas não gostaram, não comentaram a minha foto, é porque eu não tenho valor. Isso, pode ser um prato cheio, né? Pode ser um grande gatilho para essas pessoas se sentirem muito inferiores e muitas vezes incapazes. E aí o que pode acontecer? Aquele mecanismo de cada vez mais tu ter que entrar dentro de um personagem e se afastar dos teus valores mais, né, primordiais de vida. Nossa, e dentro da TCC, assim, quais são os esquemas mais difíceis da gente desarmar? Isso é muito subjetivo, Tá. né? Então a gente vai pensar assim, o que seria um esquema difícil de desarmar é aquele que muitas vezes está linkado com traumas muito mais profundos, né? Ou que a pessoa realmente de fato teve vivências muito violentas, agressivas, né? Ou não supridoras daquilo que ela precisava, né? Que são sensações muito algumas vezes, sabe, internas, de vivências muitas vezes muito precoces. Então, Criança, tipo, muito pequenininha. Isso. Um dos esquemas, por exemplo, que a gente vê na clínica, que vem muito precocemente, é o esquema de abandono, né? Que pode ser um abandono emocional ou um abandono físico. Então, muitas vezes, pessoas que foram muito negligenciadas, muito traumatizadas, né? Geralmente, o esquema de abandono ele está muito linkado a patologias também mais graves, né? Eu lembro de uma amiga da minha irmã que ela morria de inveja dela, porque a mãe dela deixava ela fazer tudo. Tudo ela podia fazer, a mãe dela nunca sabia onde ela estava, ela vivia por ali. E o que a minha mãe não era de deixar a gente fazer, era totalmente o oposto, né? Sim. Então, para minha irmã aquilo ali era, nossa, tudo que ela queria. Só que aquela menina, ela tinha sido abandonada. Ela não tinha alguém para cuidar dela. Então, ela tentava chamar a atenção daquela mãe desesperadamente, se colocando em situações de risco, né? Tanto que ela engravidou com 15 anos. E justamente por isso, porque não teve orientação, não teve um pai e uma mãe ali, porque ela tinha sido abandonada, mesmo morando com a mãe. Perfeito. E isso é um ótimo exemplo, né, prático de uma vivência real de abandono, porque não necessariamente é um abandono físico, às vezes esse abandono emocional,
né? Às vezes pais que a gente vê hoje em dia que estão tão atarefados, que sempre delegam o cuidado, o afeto das crianças, isso pode, né, influenciando essa criança a ter essa sensação real de abandono. Ou até quando ele tá com a criança, mas tá no celular. Então ele não tá desconectado. É como se eu estivesse aqui contigo, mas não tem isso do olhar, não tem isso do toque. Lembra, a gente é primitivo, a gente precisa dessas questões mais básicas para a gente se sentir, né, realmente cuidado, acolhido. Nossa, isso é muito bacana. E dentro dessas relações de TCC, teve algum caso assim que te marcou de uma paciente ou de um paciente, enfim, dentro dessa linha? Tem um caso muito específico, assim, enfim, faz muito tempo já que eu comecei a atender, e quando ela chegou a primeira vez no consultório, eu me lembro que ela, enfim, não queria falar muito sobre, disse que estava muito descrente de qualquer tipo de terapeuta, de linha teórica, ela estava dando a última chance para a terapia. E quando a gente foi aos poucos avaliando todo esse desenvolvimento dela, né, da onde veio toda essa desconfiança, essa descrença, e foi um caso que me marcou muito porque era uma mulher que tinha vínculos muito instáveis, inconstantes, e de fato nunca tinha tido um modelo constante de afeto, de confiança, de ternura. Então, o que a gente foi vendo? Que ela estava reproduzindo muito isso, né? De por que eu vou vir aqui, vou me vulnerabilizar, eu vou me conectar contigo se eu sei que não vai dar em nada, tu vai ser só mais uma, né? Ou que vai me abandonar, ou que vai ficar aqui fingindo que gosta de mim, uma desconfiança muito severa, muito grande. E aí é um trabalho muito de formiguinha que a gente vai fazendo, né? E eu sempre falo assim para todos os meus pacientes, a Aline do consultório é a Aline fora do consultório, né? Então essa nossa parte real do terapeuta, ela é muito importante. E a partir disso, a partir desse vínculo, dessa aliança terapêutica que foi uma aliança, né, tão genuína, tão segura, tão estável, que hoje, né, essa mulher conseguiu formar, né, uma relação de par super saudável, super legal, tá super bem no trabalho, conseguiu desenvolver vínculos de amizades mais estáveis. Porque ela achou um lugar seguro. Porque teve uma modelagem, ela conseguiu confiar nesse processo, ela conseguiu, através do vínculo, né, paciente-terapeuta, conseguir refazer, ressignificar certas vivências. Então, na terapia do esquema, tu vai modelando esses esquemas, não necessariamente se livrando deles. A gente não se livra de nada. Eu sempre brinco que todas as nossas partes, elas são fundamentais, elas fazem parte da gente e a gente não vai se livrar de nada, nada é vilão. Foi suficiente para te sobreviver, né? Então, é muito difícil tu te desvincular de alguma coisa que te manteve sobrevivendo. Sim, com certeza, porque os modos que a gente foi aprendendo de defesa, eles de fato, eles fizeram a gente sobreviver, fisicamente e emocionalmente. Só que o que acontece? A gente vai crescendo, o contexto de vida vai mudando, só que os esquemas eles ficam desatualizados. É como se o nosso computador tivesse com o programa dele desatualizado. Não baixou a nova versão. Não baixou, não atualizou a nova versão, né? E na psicoterapia a gente vai atualizar, a gente vai fazer uma atualização emocional, física, vivencial, né? Questão cognitiva, para que, bom, eu tenho isso dentro de mim, eu tenho modos de funcionar que não estão sendo mais saudáveis nesse momento, que estão desadaptativos. Então, o que eu preciso ressignificar, reprocessar, revivenciar, para então hoje eu poder viver bem apesar dessas questões e apesar desses esquemas. Eu lembro de um esquema que era aquelas pessoas que têm o humor como... As pessoas que são muito engraçadas,
que às vezes tiveram famílias onde tudo era muito triste ou tudo era muito violento. Sim. E aí ele trazia para a família essa alegria e e ele era amado por fazer isso. Então, a pessoa que tem essa característica daí, né, muito forte, Sim. porque ela era a pessoa que tinha que deixar a família feliz em casa, né? Então, tem muitas coisas que realmente a gente traz da infância que vão deixando a gente muito diferente. E como que um pai ou uma mãe podem estar mais atento para essas, né, para não deixar faltar, entre aspas, essas necessidades básicas? Essa é uma ótima pergunta, né? Porque assim, é impossível os pais não errarem, enfim, terem faltas, não serem tão supridores. Isso é impossível, né? Os pais vão fazer sempre o que eles podem dentro do melhor contexto possível. Às vezes eles não têm para dar, né? Não receberam também. Exato. Mas assim, hoje em dia a gente tem muitos recursos. Então eu sempre falo que pessoas que querem ser pais hoje em dia, que possam primeiro também se conhecer. Ter essa questão do seu autoconhecimento, do seu funcionamento, da sua estrutura, entender os seus gatilhos, entender as suas faltas, entender os seus limites. Porque a partir disso, se tu for errar, que tu possa errar né, minimamente, né, com consciência. Para então, bom, eu sei que eu, Aline, funciono desse modo. Eu sei quais são os meus limites. Então, quando eu for agir no papel de mãe, eu vou estar conectada com o meu filho, eu vou estar, né, estando atenta ao meu funcionamento. Então, a gente ficar muito consciente de como que é essa díade, né? Mãe, bebê, mãe, filho. Porque, bom, a criança vai ser do seu jeito, vai ter o seu temperamento. Então, a partir disso, a gente tem que ir observando e remodelando à medida que a criança vai passando pelas suas fases. Então, o autoconhecimento do pai e da mãe é fundamental, a conexão verdadeira com a criança dentro da necessidade que ela está mostrando, não o que eu acho que é. Isso aí já é um grande início para as coisas funcionarem melhores. E como que esses pais podem observar as necessidades das crianças? Porque eu acho que isso talvez seja a maior dificuldade, né? De identificar o que ela precisa. Através das expressões emocionais. As emoções, elas são bússolas, né? Elas são estrelas guia de o que a gente está precisando. Então, o que a gente vê? Se um pai e uma mãe vão inibir, né? Vão censurar, por exemplo, o choro, aí já é um começo de coisas bem significativas. Então, o que os pais podem fazer? Estarem conectados. Quando a criança chora, o que ela está querendo, né, nos mostrar? É traduzir a expressão emocional, é traduzir para a criança, porque a criança precisa ser psicoeducada emocionalmente. Meu filho, então tu tá irritado, tu tá chateado, porque tu te frustrou, mas vem cá, vamos aqui conversar. Mãe tá aqui, pai tá aqui. A mãe tá aqui, né? Contenção, acolhimento, tradução. Então, dessa forma, os pais vão conseguindo ensinar para os filhos e vão conseguindo aprender com os filhos. Realmente, acho que é bem essa troca, né? E, Aline, em relação a esses esquemas, algum desses esquemas pode desencadear outros tipos de transtornos? Por exemplo, um transtorno alimentar, né? Já que tu tem essa especialização nisso também. Como que funciona? Alguém que tem... da onde vem como é que eu posso... Da onde vem, né, a compulsão alimentar, assim? O que pode ser uma... A gente sempre tem que pensar que nenhum esquema vai influenciar diretamente no desenvolvimento de um transtorno, né? Então, a gente vai ver que tanto os transtornos mentais, né, os transtornos psicológicos, eles vão ser formados por conjuntos, né, de esquemas iniciais desadaptativos, tá? Então, esse conjunto que, enfim, vai estar dentro do nosso funcionamento, a partir desses gatilhos externos e internos emocionais, podem vir a desencadear, por exemplo, transtornos de personalidade, né? Alguns tipos vão estar vinculados a alguns tipos de transtornos alimentares. Então, o que a gente vê muitas vezes que é bastante comum, tá? Um paciente que tem
um esquema de limites prejudicados, certo? Autocontrole e autodisciplina insuficientes. Esse esquema, como é que ele funciona? É uma pessoa que muitas vezes vai ter dificuldades de lidar com limites, com freios, de lidar com frustrações, de ter esses balizadores internos. Então, uma pessoa que muitas vezes come descontroladamente, que compra descontroladamente, muitas vezes vai ter vivências associadas a essas questões. Não só, mas também. Se fica... Não, fica claro, mas e da onde vem, além disso, a compulsão alimentar? E a compulsão alimentar, assim, por exemplo, eu como muito chocolate, eu gosto muito de comer chocolate. Aí as pessoas dizem, né, eu tenho compulsão por chocolate. Perfeito. A compulsão alimentar, ela é específica com o alimento ou ela é geral? Vamos pensar um pouquinho assim, dentro do grupo de transtornos alimentares, que é um grupo de transtornos mentais, a gente pode ter, por exemplo, muito comumente a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar periódica, né? Sendo que a compulsão alimentar é um sintoma dentro deste transtorno de compulsão alimentar. Então, ele tem outros sintomas associados. Tem outros sintomas. Por isso que, assim, o que a gente vê hoje muito? Uma confusão de termos. Tem pacientes que muitas vezes chegam no consultório falando, Aline, eu tô vindo porque eu tenho compulsão alimentar. E vi no Instagram, eu vi em outras redes sociais que eu como muito chocolate, então eu tenho compulsão alimentar. E, na verdade, quando a gente vai avaliar, não é um episódio de compulsão alimentar. É um comer emocional, é um comer mais transtornado. Vou te explicar por que isso, tá? O episódio de compulsão alimentar, que está dentro dos critérios diagnósticos do transtorno de compulsão alimentar periódica, ele tem alguns sinais importantes, algumas características importantes para então a gente conseguir nomear como esse episódio. Por exemplo, quando a gente tem uma compulsão alimentar clínica, a gente vai geralmente comer um volume de comida muito maior do que a gente está acostumado, numa velocidade muito rápida, numa desconexão emocional e física muito grande. Sim, não tem saborear aquilo ali por nada. Não, porque muitas vezes tem gatilhos emocionais tão intensos que a pessoa vai impulsivamente naquilo, naquela busca para conseguir ou se livrar da sensação ou tentar atenuar a sensação. Então a pessoa vai estar num comportamento alimentar totalmente desorganizado. Eu vi uma história que me lembrei agora de uma moça que ela tinha realmente compulsão alimentar e ela comprava um pacote de biscoito, um pote de sorvete. Ela batia tudo no liquidificador e tomava. Assim, tipo assim, sem saborear, sem nada. Depois, lógico, ela chorava, ficava arrasada. Mas, ou então, às vezes, ela pegava a comida, botava a comida fora e não passava a sensação. Então, ela ia no lixo, pegava a comida do lixo e comia. Então, assim, era um negócio completamente fora do controle dela. A gente vê que é bem desorganizado, é muito caótico. É muito caótico. Né? E assim, claro, a gente vai ter níveis de gravidade. Então, muitas vezes, uma compulsão alimentar mais grave, a gente vai ver, eu tive uma paciente que me relatou que ela comeu, sabe aqueles sacos grandes de laranja do supermercado? Ela comeu todo esse saco de laranja. E se sentindo, né, gastricamente... Nossa, imagina! Muito, com o estômago extremamente distendido, né? Só que não parou por aí. Ela seguia numa ansiedade tão grande, numa tristeza, numa vergonha tão grande, que ela tinha feito um bolo de chocolate para levar para o trabalho, para os colegas no dia seguinte. E ela comeu mais a metade desse bolo de chocolate. Então, isso a gente vai vendo que esse volume muito grande, essa velocidade, essa desconexão, é associada muito a essa falta de controle, é o que a gente pode começar a pensar num episódio de compulsão alimentar. Nossa. Então, até aqui, né, a gente tá vendo os chocolatinhos, o chazinho. Que é gostoso, né? Que é gostoso, que sim, nós somos comedores emocionais, então a gente vai comer esse chocolate hoje muito para celebrar o momento, para degustar, para curtir. Tá tudo bem. É que nem o álcool, né? Bebe porque tá triste, bebe porque tá feliz, bebe para comemorar. Tem comidas que a gente associa muito a como a gente está se sentindo, né? Muito, que também faz parte da nossa história de aprendizado, né? Então,
quando a gente fala em compulsão alimentar, geralmente a compulsão ocorre com alimentos ditos proibidos. Então, se eu amo muito o chocolate ou se eu amo muito pizza e eu tenho essa restrição cognitiva e comportamental, não posso, não devo, quando eu tenho talvez um gatilho emocional muito forte e eu me permito a comer isso, vem a parte totalmente desenfreada, né? Essa falta de controle. Vem que nem uma avalanche daí o negócio. Exatamente. E aí depois, o que a gente vê pós-episódio, sensações muito de vergonha, de culpa, mal-estar emocional e mal-estar físico, né? Então, diferente da bulimia nervosa, que depois as pessoas vão ter comportamentos compensatórios, né? Com o intuito de atenuar ou diminuir o ganho de peso e atenuar e diminuir as sensações emocionais negativas, no transtorno de compulsão alimentar, a gente não vai ver comportamentos compensatórios. E pode alguém ter esse transtorno alimentar e a bulimia? Não. Os transtornos alimentares a gente pensa que são diagnósticos excludentes. Tá. Eu vou ter um diagnóstico, né? Então, por isso que a avaliação tem que ser bem feita, porque a forma de tratar vai ser diferenciada para cada transtorno. E então, como a gente diferencia, assim, ou sabe que precisa buscar ajuda, né, com essa relação com a comida? Quais são os gatilhos que nos fazem comer mais? E qual a diferença disso para um transtorno transtorno alimentar? O que a gente vê, né? Todos nós, a gente vai ter comportamentos não tão saudáveis em termos da alimentação. Vai ter dias que a gente vai comer mais, que a gente vai comer até se sentir um pouco, né, desconfortável, estufado. Isso faz parte, né? O comer, ele é um comportamento instintivo em termos de sobrevivência, mas é um comportamento muito linkado à parte social, à parte do prazer. Então, se a gente vai pensar pessoas que têm mais sofrimento em relação ao seu comportamento alimentar, elas muitas vezes vão descrever tanto gatilhos externos do seu contexto de vida, quanto internos. Por exemplo, uns gatilhos emocionais internos muito comuns. A tristeza, então eu como para tentar me sedar, me anestesiar. A questão da ansiedade, também uma forma da gente buscar um conforto emocional. O tédio, nós comermos algo para conseguir se distrair, para poder, né, ter alguma fazendo nada, vou comer uma bolachinha. Exatamente, vou mastigar algo. A questão dos belisques, né? A gente vê muitas vezes o comportamento de belisques. Pode estar associado a questões de ansiedade, sintomas de ansiedade. Então, existem inúmeros gatilhos internos, seja sensações, como sejam emoções associadas, e os gatilhos externos. Briguei com o meu namorado, tive um dia difícil de trabalho, me frustrei, né, porque eu fui fazer algo e não tive sucesso. Aquela minha amiga me ignorou. Então, a gente vai vendo que a partir das necessidades emocionais de cada um vai ter o seu repertório, né, de formas de lidar com as suas situações desafiadoras do dia a dia. E eu lembro até muito em filme, né, que aparece sempre alguém que termina com o namorado, vem o pote de sorvete para comer na frente da TV, assim, que é um negócio... Então, isso também tá no nosso imaginário, né, quando tu tá com a família e tu não... tá de dieta, por exemplo, vem ali o pai, a mãe, pô, tu não vai comer a coisa que eu fiz, né? Então, tem muito dessa questão social em relação a esse descontrole da alimentação também, né? Muito, porque assim, por exemplo, né, hoje em dia a gente vê muitas dietas, né? Dietas restritivas. As dietas restritivas são grandes gatilhos para o início e desenvolvimento de transtornos alimentares. Não é uma causa única, né? Até porque os transtornos alimentares, eles são multifatoriais, né? A etiologia é multifatorial. Mas o que a gente vê muitas vezes, as dietas restritivas com restrições cognitivas de muitos grupos alimentares que eu não posso ingerir, muitos mitos alimentares, isso muitas vezes influencia em desregulações emocionais. E aí o que a gente vê? O comportamento para tentar administrar essa desregulação é comendo justamente os alimentos proibidos. Ou então, né, vomitando para
compensando, né? Fazendo essa relação. Teve algum caso, assim, de transtorno alimentar que te chocou muito? Geralmente são casos, assim, mais extremos, né? Então, um caso de uma paciente que, de fato, tinha episódios compulsivos muito intensos ao longo da semana. Ela tinha, acho que, em torno de uns 9, 12 episódios por semana. Então, a vida dela girava muito em torno da compulsão, né? E muito sofrimento associado. E outros casos mais extremos, quando a gente pensa em casos de anorexia nervosa, então que a pessoa abre mão, muitas vezes, de tudo pelo controle alimentar, pela ditadura da beleza, ditadura da magreza. E são pessoas que vão aos poucos, né, se desconectando da vida, se desconectando das emoções. Então, principalmente um caso de anorexia nervosa mais grave, né? Eu atendo só pacientes de consultório, não pacientes internados. Mas essa menina, ela estava com 19 anos e ela realmente se desconectou de muitas áreas da vida dela por conta do transtorno alimentar. Dentro da bulimia nervosa, a pessoa ela perde a noção do próprio corpo? Da imagem dela? O que a gente vê dentro dos transtornos alimentares, a gente pensa muito no termo de distorção de imagem corporal e de insatisfação da imagem corporal, né? No caso, por exemplo, da bulimia, a gente vê que existe sim bastante distorção da imagem corporal. Então, a forma que eu me vejo, então a distorção perceptiva, e a forma que eu me sinto em relação ao corpo, a distorção atitudinal, elas ficam alteradas. E geralmente alteradas para mais. Então a pessoa se vê muito maior, né, muito mais robusta, com muito mais gordura do que de fato ela tem. E isso muitas vezes vai ser o grande gerador de insatisfação e essas buscas inadequadas por perda de peso, pelo emagrecimento. Sim, agora a gente está vendo, né, um retorno dessa magreza extrema como o padrão de beleza, né? Saiu aquele corpo forte que a gente tinha, né? Muita bunda, muito peito, muito tudo, e agora é muito nada. Então, esses transtornos alimentares, eles ocorrem mais em mulheres em função disso, ou homens também têm? Em termos, assim, de porcentagem, né, a gente vê muito mais transtornos alimentares em mulheres do que homens, mas hoje em dia a gente também está vendo um aumento considerável justamente assim no grupo de homens homossexuais. Então, por toda a questão também de contexto, de sociedade, em termos de padrão de beleza, de pressão social, de pressão estética. Porque o que a gente tem muito associado, né, durante a nossa vida? O nosso corpo, a nossa imagem, ela muitas vezes está linkada ao nosso status social, à nossa capacidade interna, o nosso valor. Parecer ser e não necessariamente ser. Exato. Então, dentro da mentalidade dos transtornos alimentares, né, que são transtornos mentais muito graves, vai ter uma forte associação com isso. Então, se eu estiver magra, se eu estiver dentro do padrão, então eu vou ser mais feliz, a minha vida vai ter menos problemas, eu vou ser muito mais socialmente aceita. E é a partir dessas distorções que a pessoa fica nessa ditadura e fica presa dentro da patologia. Nossa, é bem grave isso. E o tratamento para essas distorções, para esses transtornos, ele é clínico, com medicação, ou ele tem que ter a parte psicológica associada? Como que é hoje? Quando a gente fala em transtorno alimentar, então o diagnóstico realmente está feito, está selado, a gente precisa de uma equipe mínima de 3 profissionais de saúde para tratar transtorno alimentar. O primeiro é o psicólogo clínico e um psicólogo não generalista. A gente precisa de um psicólogo especialista no tratamento de transtornos alimentares. Um médico psiquiatra, que também vai ajudar em termos de medicação para ajudar na estabilidade desse paciente, dentro de desregulações, dentro, né, de questões emocionais mais intensas. E, em terceiro lugar, uma nutricionista. Então, pelo menos, a gente precisa ter essa equipe mínima, né? Porque o tratamento realmente ele é multidimensional. E muitas vezes o que a gente vê? A pessoa não vai ter somente um transtorno alimentar, que é um transtorno mental.
vai ter comorbidades, Uhum. transtornos de ansiedade, transtornos de humor, transtornos de personalidade, transtorno de abuso de substâncias. Então, a gente precisa estar com uma equipe bem coesa e trabalhando de forma interdisciplinar para essa pessoa, de fato, ter um tratamento adequado. Nossa, é bem complexo o tratamento, né, em Muito. relação a isso. Muito. E agora eu queria trazer um tema, assim, que eu acho que é um pouco polêmico, mas que a gente acaba vendo na internet muita coisa, assim, que choca um pouco. A gente vê meninas glamorizando a obesidade. Então, são meninas que expõem super o seu corpo, porque quer que o seu corpo seja aceito, quer que normalizem a obesidade como um corpo saudável. Então, ela diz, meus exames estão todos bem, eu não tenho problemas, eu consigo dançar, eu sou modelo, eu sou isso. Sim. Mas a doença existe. Então, eu queria saber a tua opinião sobre essa glamorização de um corpo obeso, de um corpo doente, no caso. Claro. E sim, Jéssica, a gente tem que lembrar, a obesidade, ela é uma doença, né? E está muito associado a alterações metabólicas super importantes. E aí, quando a gente entra nisso da glamorização da obesidade, a gente precisa muitas vezes esclarecer, porque tem muitas distorções associadas a esse entendimento. Então, a gente sabe que existem muitos movimentos do corpo livre, né? Muitos movimentos anti-gordofobia. E esses movimentos, eles são muito importantes. Por quê? O que a gente vê? O corpo gordo, o corpo obeso, hoje em dia tem muitos, sim, estereótipos e preconceitos de associações de que a pessoa com obesidade, ela é desleixada, ela é preguiçosa, ela não tem valor. Isso, sim, é uma luta importante que a gente precisa, né, entrar, que é, de fato, quebrar esses estereótipos sobre a pessoa com obesidade, a pessoa com corpo gordo. Assumir que ela é dessa forma só pela imagem dela. Isso, esses estereótipos, esses rótulos que muitas vezes a sociedade, preconceituosamente, acaba colocando. E isso difere da questão do quadro de obesidade, né, que a gente sabe que está uma epidemia. No Brasil, realmente está tendo muito mais obesos do que pessoas eutróficas hoje em dia. Sim. Sério isso? Sim, nossa, essa informação eu não fazia ideia. No Brasil, hoje a gente tem mais obesos do que pessoas com peso relativamente adequado. A gente saiu do nível de desnutrição e a gente está indo muito para isso, para pessoas que estão com quadros de obesidade no Brasil. Que loucura. E aí que entra a nossa preocupação como profissionais de saúde, porque tá virando, né, realmente uma epidemia, né? À toa que a gente tem agora vários tratamentos para a obesidade. Então, uma coisa é a questão anti-gordofobia. Isso é importante, isso é uma luta que a gente precisa realmente entrar. E é diferente da questão de glamorizar a obesidade como doença. Porque a obesidade a gente sabe que vai ter muitas consequências. Diabetes, hipertensões, né? Quadros metabólicos extremamente graves. Esteatose, né? Enfim, pode gerar uma falência dos órgãos, inclusive. Muito. Então, a obesidade sim precisa ser tratada, precisa ser entendida. Ela também é multifatorial. A gente vai ver que vão ter muitos transtornos mentais associados a quadro de obesidade. Eu acho que talvez tenha isso também um pouco, né? Dessas pessoas olharem e achar que ser gordo é uma escolha. Eu escolhi ser gordo, então o meu corpo ele é assim porque eu quero que ele seja assim, tá tudo bem ser assim. Né? Eu acho que tem isso também da aceitar o próprio corpo, não é aceitar uma doença, né? Eu acho que tem uma diferença muito grande nisso. E esse é o grande ponto. A gente poder aceitar o nosso corpo, né, em termos da estética, do amor próprio, do cuidado, isso sim é muito importante, independente da nossa forma, do nosso tamanho. A gente poder sim estar de bem minimamente com quem nós somos, né? Quem a gente está se apresentando no mundo. E isso não coloca, né, esse caminho de aceitação da doença, da obesidade como doença.
Então, todo o nosso trabalho de aceitação de autoimagem, da autocompaixão com o nosso corpo, com os nossos limites, né, com as partes que não são tão belas, que não são tão adequadas, isso é um trabalho constante que nos ajuda a ter muito bem-estar e qualidade de vida. Mas a gente está falando de autoimagem e não da questão metabólica, da questão de saúde. Agora a gente indo para esse lado, né, de que isso está muito nas redes sociais e o outro lado também. Então a gente vê corpos perfeitos, a gente vê aquelas meninas que não têm uma celulite, muitas vezes tudo editado, né? Porque hoje o que tu apresenta na rede social não é quem tu é. Eu vi até um estudo que fez uma análise das fotos de perfil das pessoas e normalmente a foto escolhida para o seu perfil é a que menos se parece com ela. Então, essa própria distorção da própria imagem, que não é a imagem que você gostaria de ter, de ser você mesmo. Então, como que isso está afetando essa insatisfação, talvez corroborando para esse tipo de distúrbio, de transtorno? A gente tem que ver, né, que ao longo de toda a história da humanidade, a gente vai ter um padrão estético vigente, né? Um padrão de beleza. Eu sempre gosto, quando a gente vai repassar o histórico, vamos ver, assim, aquelas mulheres, né, mais da aristocracia, né? A gente vai ver, muitas vezes, corpos robustos, mulheres corpulentas, que eram sinal muito de vitalidade. De riqueza também, porque tinha acesso à comida, né? O camponês lá não tinha o que comer, então ele era magro. A cor da pele também, né? Branca. A branca, porque não precisava sair à rua para trabalhar. Então, acho que tudo isso tem, né? Tá muito associado, né? Então, a gente vai vendo status associado, né? Esse padrão de beleza em termos de aceitação, de nobreza. E aí, ok, a gente vai perpassando. Na década de 90, a gente também vai ver, né, início de corpos também mais emagrecidos. A gente vai ver as Angels lá da Victoria's Secret. A gente vai ver mulheres já com o corpo muito emagrecido. E aí as coisas vão se transformando. Há pouco tempo a gente estava vendo corpos muito musculosos. Então um padrão estético muito voltado para o músculo, né? Para esse trabalho corporal. E hoje em dia a gente está vendo de novo a volta da magreza extrema. Então daquela pessoa que é super regrada, então que tem um corpo seco, um corpo com baixo percentual de gordura e musculoso. Então é os dois. Então não é tu parecer um touro. Agora é tu ter músculo, mas ser seco. E definido. Né? E o que a gente vê? Os influencers, né, dentro das redes sociais, as mulheres, né, muitas vezes, vendendo essa imagem. Então, são pessoas que trabalham com a sua imagem. Elas devotam horas da sua semana cultuando o seu corpo. E aí, o que acontece? As mulheres comuns do dia a dia vão muitas vezes ver isso, vão fazer uma comparação interna e isso vai despertar muitas vezes sentimentos de desvalor, sentimentos de inadequação, sentimentos de estar com seu corpo feio, com seu corpo gordo, com seu corpo nojento. E muitas vezes é isso que elas dizem. E essa comparação constante e nociva muitas vezes pode levar a esses comportamentos inadequados alimentares, compensatórios, né, exercícios físicos em demasia, dietas restritivas inadequadas, sem orientação, em busca de amenizar essas sensações de inferioridade. E hoje a gente vê muitos casos assim, adolescentes também, né, que já estão nesse processo, inclusive fazendo intervenções no corpo e no rosto, muitas vezes, né, já fazendo botox com 12 anos, então é umas coisas assim que chocam muito a gente. Tu acredita que todo mundo cria um personagem, principalmente nas redes sociais, né, mas na vida também? Tu acha que a gente cria um personagem para lidar com o mundo? E por quê? Todos nós, né? A gente tem papéis, a gente tem modos de funcionar. Nós temos personagens, né? Hoje aqui a gente está no nosso personagem profissional. Profissional, exato. Mas se nós fôssemos pensar nesse papel profissional, esse nosso personagem profissional aqui hoje, ele é super adequado. Ele está conectado com o meu valor, ele está conectado com o teu valor pessoal, né? Só que quando a gente vê informação de
de personagens do mundo afora, as pessoas muitas vezes sim acabam entrando num ideal, num papel idealizado, né, muitas vezes rígido, que se distancia dos verdadeiros valores internos, que se desrespeita, que muitas vezes se vende. Então, sim, nós temos personagens, nós temos papéis e é saudável a gente ter diferentes modos de funcionar, mas sempre eu gosto que a gente possa refletir o quanto esse papel de fato está nos respeitando e respeitando o mundo. Se isso não está agindo de uma forma só para agradar o outro, para caber num lugar que, né, tipo, isso acontece muito quando a gente vira adulto. Às vezes você tem aquele grupo de amigos de quando você era adolescente, e aí você chega na fase adulta, você olha para eles e diz, cara, nada a ver. Eles não têm nada a ver comigo mais. Né? Porque antes a gente fazia as mesmas coisas, vivia a mesma vida, basicamente, mas aí você chega num momento e diz, cara, tu pensa assim mesmo, é isso? E aí não tem nada a ver com os teus valores, né? Exato, e essa autorreflexão ela é fundamental, porque daí a gente consegue fazer reescolhas, a gente consegue repensar sobre quem a gente é, sobre como é que a gente funciona, e a terapia é um espaço e a gente consegue refletir muito quem a gente é verdadeiramente e quem a gente quer ser no mundo, mas que nos respeita, que nos acolhe. Então não tem problema nenhum nós termos personagens, papéis, mas que eles sejam verdadeiros e coerentes. Sejam versões de nós mesmos e não de outras pessoas. Exato, exato. E pensando muito nas adolescentes, né? A adolescência é uma fase que a gente precisa ter inserção social. A gente está formando a nossa identidade. Então é uma fase que é muito vulnerável para que faça coisas desconexas consigo, que se desrespeite ou que muitas vezes vá para essas práticas, né, alimentares inadequadas. Então é uma população muito assim sensível que a gente precisa ter um cuidado maior, justamente por esses pontos. Foi assim maravilhoso falar contigo, aprender tanto sobre terapia, sobre a gente mesmo, né? Eu acho que isso sobre os transtornos também, que é uma coisa que para quem não tem é muito distante. Sim. Mas que muitas pessoas provavelmente passam por isso, então se sentirem acolhidas, se sentirem respeitadas dessa forma, eu acho muito, muito bonito. Então, muito obrigada. Foi muito bom o nosso papo. Ai, eu que agradeço. É um prazer estar aqui contigo. Para quem quiser entrar em contato contigo, quer deixar o teu Instagram? Daí a gente vai botar aqui embaixo também. Você pode falar. Psicóloga.Aline Copete. Perfeito. Então, para quem quiser conhecer mais o trabalho da Aline, pode seguir ela lá no Instagram, pode agendar consultas, inclusive eu super recomendo o trabalho dela. Bem, muito obrigada. Pessoal, até a próxima.